Graça e a paz, pessoal. Aqui que tá falando é o irmão Adriano Jorge, né? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, se de manhã, de tarde ou de noite, mas espero que você, no final aí, você curta, você comente, você compartilha, se esse conteúdo, aquele que eu tô falando aqui, vai agregar alguma coisa na sua vida, né? E vamos dar continuidade ao capítulo 2, falando sobre o livro de Jó, né? Como eu falei a você, a autoria de Jó, do livro, muitos falam que foi Moisés, certo? E outra coisa também para adiantar para vocês, que o review justamente tem o intuito de a gente encurtar a história, né? Falar com relação à questão do tempo da aflição de Jó. Muito, não sei se vocês questionaram, se procurou saber, se já passou pela sua mente, né? Mas provavelmente as pessoas falam que a aflição de Jó durou mais ou menos menos de um ano, né? O posicionamento de muitos com relação à questão de Jó menos de um ano foi a aflição que Jó passou. Vamos dar continuidade, né, a questão do review do livro de Jó e vamos falar agora especificamente do capítulo 2. Só dando uma pausazinha, pessoal, no capítulo 1, no vídeo anterior, eu falei sobre a questão de Jó, sobre a questão da prosperidade, o que ele tinha, quantos filhos ele tinha, que era 10, e a autoria do livro de Jó, que a autoria é dada a Moisés, certo? A Moisés e a autoria. Outra coisa que o review justamente facilita, né, você que está aí do outro lado, ele é um resumo, na verdade, por assim se dizer, né, com relação à questão do tempo da aflição de Jó, né. Muitos estudiosos dizem que a aflição de Jó durou mais ou menos de um ano, certo, pessoal? Aqui para encurtar a história para vocês, né? No capítulo 2, versículo 1 fala: "E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor." Essa expressão filhos de Deus, pessoal, eu falei no vídeo anterior, que é direcionada à questão dos anjos, certo? Que tem esse acesso, né? Satanás estava ali, veio também, né, perante o Senhor. E o Senhor fala a seguinte coisa a Satanás: "De onde vens?" E respondeu Satanás ao Senhor: "De rodear a terra e passear por ela." Aí no versículo 3, do capítulo 2, disse o Senhor a Satanás: "Observaste o meu servo Jó?" Deus falou essa mesma coisa no capítulo 1, né? E isso aqui eu estou lendo para incentivar você que está aí do outro lado a ler o livro de Jó. E o livro de Jó, para facilitar para você que está aí do outro lado, é antes de Salmos, do livro de Salmos, certo? Aí o Senhor fala: "Porque ninguém há na terra semelhante a ele, é um íntegro reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa." Não havia uma causa para Satanás pegar e falar, acusar com relação à questão de Jó. Mas Satanás, muitos dizem que não brinca, né, de ser Satanás, o diabo não brinca de ser diabo, que é a mesma coisa, né, justamente incita. Aí então Satanás respondeu ao Senhor e disse: "Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Toca nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face." Satanás usa esse mesmo argumento no capítulo 1, mas fala com relação à questão da sua prosperidade, né? Pode tirar a prosperidade, Deus, que ele vai blasfemar. Satanás começa a tirar, né? Começa a acontecer uma série de situações na vida de Jó, camelo, jumentos que ele tinha, bois, os caras roubam, cai fogo do céu. A última notícia foi seus filhos que morreram todos no mesmo dia. E Jó fala a seguinte coisa no capítulo 1, né? "Nu saí do ventre da minha mãe e no tornarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Agora Satanás já muda a situação, diz: "Pode tocar na saúde de Jó." Basicamente era isso. E ele vai blasfemar na tua cara. Aí o Senhor fala para Jó no versículo 6 do capítulo 2: "Eis que está na tua mão, porém guarda a sua vida." Ou seja, Deus coloca um limite, né? Tu pode só ir aqui, daqui tu vai, daqui para lá você não vai. Aí a Bíblia fala no versículo 7: "Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas desde a planta do pé até o alto da cabeça." Aí começa, né, pessoal, falando assim, outra coisa interessante, no versículo 9 do capítulo 2, a mulher de Jó fala: "Ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre." Essa maldição aqui que muitos dizem, na verdade seria abençoa a Deus, né, ora a Deus, alguma coisa semelhante desse tipo aqui e morre. Aí Jó fala a seguinte coisa no versículo 10:
Porém ele diz, como falas qualquer doido, falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal, em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Isso aqui dá para imaginar a cena. Quero que você que está aí do outro lado, você comigo, imaginando Satanás ali de longe, observando, vai blasfemar, vai blasfemar, vai blasfemar. E estava só esperando o momento ali. E Satanás com certeza pegou e disse, rapaz, vou colocar exatamente essa doença aqui. Essa aqui ele vai blasfemar porque com certeza eu vi muitos fazendo isso, com certeza. Mas só que Jó, né, ele não atribui a Deus, né, erro nenhum. Né? Aí diante dessa notícia, desses acontecimentos, vem os 3 amigos de Jó, que um era Elifaz, o outro era Bildade, acho que significa, acho que é isso assim, né, a pronúncia, e o outro era Zofar, os amigos dele. Diz que quando viu de longe Jó não reconheceram, rasgaram as suas vestes, cada um seu manto, e sobre sua cabeça lançaram pó ao ar. E essa é uma expressão de mais ou menos de luto. Quando você vê essa questão de rasgar as vestes e lançar pó ao ar, justamente significa isso. E aí, pessoal, como eu falei, Jó tinha algo em mente com relação à questão de Deus, com relação à questão da soberania de Deus. Ele tinha bem definido quem era Deus, que Deus poderia tirar, poderia dar, e justamente é isso que falta com relação à questão de muitos de nós que se intitulamos cristãos. É fazer uma meditação com relação à questão de Deus. E Deus, na sua essência, ele é justo. Então, quem somos nós para questionar e dizer, Senhor, eu fiz isso, e questionar aquele que é justo, aquele que é santo? E não é assim que acontece. Na maioria das igrejas, o que é ensinado, e quanto mais for fiel a Deus, mais ele vai ser a mim. Só que Jó não tinha esse pensamento, certo? Jó não tinha essa mentalidade. Jó tinha algo definido com relação à questão de Deus e que ele é soberano. Então ele pode fazer qualquer coisa. Então é isso que a gente aprende no capítulo 2 com relação à questão de Deus. Jó tinha isso em mente com relação à questão de Deus, que ele era soberano. Então aqui a gente encerramos o capítulo 2 do livro de Jó. Então se você está gostando, você curte, você comenta, você compartilha e vamos dar continuidade justamente ao livro de Jó. Espero que Deus possa estar falando ao teu coração e até o próximo review, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau.